Olá pessoal, tudo certo? Ciência do Movimento em sua série Educação Física na Escola. E no vídeo de hoje nós continuaremos discutindo acerca do atletismo. Pois bem, conforme nós vimos em aulas passadas, o atletismo ele pode ser conceituado como uma modalidade esportiva que vai envolver disputas de 4 provas diferentes, que são as corridas, os saltos, o arremesso e lançamentos, e as provas da marcha atlética. Então, essas 4 provas vão constituir o atletismo. E eu já havia ressaltado que cada uma dessa prova terá sua subdivisão. E no vídeo de hoje, nós iremos começar, então, a analisar acerca das subdivisões das corridas. Conforme nós já discutimos no vídeo de conceito e história do atletismo, desde o nascimento, o homem possui um meio de locomoção natural, instintivo e rápido, que é a caminhada ou corrida. Nos vídeos então da história e conceito do atletismo, nós discutimos que o atletismo ele vai medir a capacidade do homem de realizar os movimentos naturais. E para medir, então, a capacidade do homem de realizar o seu movimento natural de correr, nós teremos as disputas das corridas. Agora eu vou apresentar a divisão das corridas. Pois bem, nós poderíamos dividir as corridas em 2 tipos: as corridas rasas e as corridas com barreiras e obstáculos. As corridas rasas significam que o atleta irá correr na pista ou na rua, e durante a sua corrida ele não terá nenhum obstáculo, nenhuma barreira para que ele possa transpor. Então ele vai correr de maneira livre, sem nenhum obstáculo ou barreira à sua frente. Já as corridas com barreiras e obstáculos, obviamente, o atleta terá que vencer aí as barreiras e os obstáculos. Bom, as corridas rasas elas podem ser subdivididas em corridas de velocidade, corridas de meio fundo e corrida de fundo. O que vai caracterizar uma corrida ser de velocidade é a sua distância. Então, as corridas com até 400 metros são consideradas corridas de velocidade. Nessas corridas, os atletas vão imprimir uma alta velocidade. O que vai caracterizar as provas de meio fundo serão as provas que terão aí a distância acima de 400 metros até 1.500 metros. Nessas provas, o atleta ele vai impor uma alta intensidade, porém não será aí uma intensidade máxima, até porque por motivo da distância que ele irá percorrer. E as provas de fundo vão ser provas aí caracterizadas por serem provas de longa duração, onde alguns autores afirmam e dizem que as provas de fundo são as provas acima de 1.500, alguns autores, e outros dizem que é acima de 3.000 metros. Então eu não vou cobrar isso na prova. Então 1.500 e 3.000 eu vou aceitar como certo. Bom, então as corridas rasas, que são aquelas corridas que são realizadas com a pista ou a rua livre, elas vão ser subdivididas em corridas de velocidade, que são aquelas corridas onde os atletas vão impor uma alta intensidade, uma intensidade máxima, e é caracterizado por serem provas de até 400 metros. Já as corridas de meio fundo, que são provas onde os atletas têm que impor uma alta velocidade, uma alta intensidade, porém essa intensidade não será máxima por motivo da distância dessas provas, que vão aí de acima de 400 metros até 1.500 metros. E as provas de fundo, que são aquelas provas de longa distância, que vão ser caracterizadas por serem provas acima de 1.500 ou 3.000 metros de distância. Pois bem, as provas oficiais que nós teremos em Olimpíadas de velocidade serão as seguintes: os 100 metros, os 200 metros e os 400 metros rasos. Então, essas são as provas oficiais que vão, inclusive, acontecer nas Olimpíadas em agosto no Rio de Janeiro. Então, assim, nós temos essas provas de velocidade: os 100 metros rasos, os 200 metros rasos e os 400 metros rasos. As corridas oficiais de meio fundo
serão as provas de 800 metros rasos e de 1.500 metros rasos. Eu gostaria de ressaltar que todas essas provas vão ser realizadas na pista de atletismo. E as provas oficiais de fundo serão os 5.000 metros rasos e os 10.000 metros rasos. Provas essas que são realizadas na pista de atletismo. E também nós teremos a maratona, que será realizada aí na rua. A maratona tem uma distância de 42 quilômetros e 195 metros. Então, eu falei para vocês, dividi para vocês as corridas rasas no atletismo. Então, essas vão ser as provas oficiais que nós veremos nas Olimpíadas do Rio agora em agosto. Agora irei discutir com vocês acerca das corridas com barreiras e obstáculos. As corridas com barreiras e obstáculos vão ser corridas onde os atletas vão ter que superarem barreiras e obstáculos. Nós vamos ter as seguintes provas com barreiras: os 110 metros com barreiras, que é uma prova exclusivamente masculina, os 100 metros com barreiras, que é uma prova exclusivamente feminina, e os 400 metros com barreiras, que é uma prova que é disputada tanto pelos homens quanto para as mulheres. Bom, e teremos também a corrida de obstáculo, que é apenas uma corrida que os homens e as mulheres irão fazer, que é os 3.000 metros com obstáculos. Nessa corrida, além de saltar barreiras, os atletas também deverão aí saltar um fosso de água. Dessa maneira, nós temos a representação e a subdivisão de todas as corridas que vão compor aí as Olimpíadas e os campeonatos mundiais. Bom, pessoal, essa foi a discussão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.